Este programa contém dramatizações e material que podem ser perturbadores para o público. Recomenda-se discrição do espectador. Halloween de 1991. Uma equipe de resgate de elite recebe a missão de salvar um velejador à deriva. A gente sabia que ia ser bem turbulento. Eles só não imaginavam a dimensão da tempestade que estava por vir. Não tinha o que fazer. Não tinha como pedir para Deus desligar a chuva. A gente estava chegando no nosso limite. Mayday! Mayday! Eles tiveram que fazer um pouso forçado nas águas do Atlântico. Quando as hélices bateram na água, aí que ficou violento. Lutando contra ondas de 30 metros, Era uma situação crítica. é a equipe de resgate que agora precisa ser resgatada. Tava bem claro para mim que eu ia acabar me afogando. Sobrevivi. Tempestade perfeita. Evacuar! Evacuar! Temos que sair! Os eventos deste filme ocorreram durante uma noite no Atlântico Norte. Socorro! Essa é uma história real. É Halloween, e uma grande tempestade está se formando na costa leste. O resgatista John Spillane é convocado para uma missão urgente. Base da Força Aérea Nacional, Long Island. Tá tudo certo? Tá tudo certo. Um resgatista é um médico que faz de tudo, escala, mergulha, salta de paraquedas. A profissão exige que a gente corra todo tipo de risco para poder salvar quem precisa. Ele é parte de uma equipe que vai fazer um resgate em alto mar no meio da tempestade. O treino tá cancelado? Sim, tá. Vem cá. O que é? É uma missão de resgate da guarda costeira. Seu colega Rick Smith traz a notícia de uma embarcação à deriva na tempestade. Ok, pessoal, pode sentar. Bom, O piloto Dave Ruvola é o líder da equipe. O grupo avaliou os riscos por conta das condições climáticas e decidiu ir. Tínhamos vidas para salvar. Resgate! Aqui! A embarcação perdida está a 450 quilômetros da costa. Coordenadas 49,57 ao O norte. copiloto Graham Buchor fará a navegação. A distância de 250 milhas náuticas ficava fora do alcance da maioria dos helicópteros. Sim, isso deixava a missão bem mais arriscada. Somente helicópteros militares alcançam o local. Vai ser meio turbulento. Tudo ok? Sim, senhor! Mas eles têm que reabastecer em voo. Checklist do cockpit Jim. Positivo. Controle APU ligado. A equipe aérea de resgate 110 está pronta. Boletins informam que as condições climáticas se deterioram rapidamente na costa leste. Duas frentes frias estão cruzando com o furacão. Nem os meteorologistas sabem ao certo o que isso pode gerar. Que tempo bom, né? O piadista da turma era o Graham Buchor, com certeza. Ele era um cara muito engraçado. Ele nunca perdia uma piada. Nunca mesmo. O que você vai fazer no Halloween, Graham? Eu vou na casa da minha irmã. A família comemora lá todo ano. A gente trabalhava muito bem juntos. Dave, o comandante, era uma pessoa muito focada. Ser o líder é algo muito natural para mim. Quando eu era pequeno, eu era sempre o capitão nas brincadeiras. Eu nunca ficava para trás. Eu sou um cara um pouco mais descontraído. Acho que o Jim Mioli também é um cara tranquilo, que nem eu. Eu adorava helicópteros. E quando você junta o seu brinquedo favorito com um grupo de caras super bacanas, daí é só diversão. O Rick era mais reservado e quieto, super profissional. O John era mais falante que o Rick. Era um momento muito feliz da minha vida. Eu estava casado fazia uns 2 anos. E minha esposa estava grávida de 5 meses do nosso filho.
Meia hora depois, a tripulação se prepara para o primeiro reabastecimento. Velocidade 120, altitude 1500, com 45 minutos de combustível. Nestas condições turbulentas, as habilidades do piloto Dave Ruvola serão testadas ao máximo. Tive que controlar a tensão e o medo de voar tão próximo de outra aeronave. Ele precisa conectar a sonda do helicóptero ao tubo de reabastecimento que está no avião-tanque à frente. Bom, você tem as hélices do helicóptero que estão ali girando a uma velocidade altíssima. E claro, se algo bate ali, vai dar problema com certeza. Ok, estendendo a sonda. Resgate 988 para resgate 10. Positivo. É como jogar videogame e ganhar pontos. Muito bem. Positivo, resgate. Reabastecer com tempo bom já é difícil. Imagina com tempo ruim. Sonda conectada. Foi um alívio. Resgate 988 para resgate 10 positivo. Agora eles têm combustível para alcançar a embarcação à deriva. Mas à medida que eles avançam, o clima piora muito. Eu lembro de sentir um frio na barriga porque sabia que era uma missão muito difícil. Fomos informados que os ventos estavam muito fortes e as ondas chegavam a 12 metros. A gente estava chegando no nosso limite. O mais novo da equipe, Jim Meoli, nunca tinha voado em condições tão extremas. Tinha acabado de me formar, era muito inexperiente. Ainda tinha muito que amadurecer. Eu era um novato mesmo. Nervoso? Sim, um pouco. Isso é bom. Depois de 2 horas, o resgate 110 chega ao velejador perdido. Socorro! Resgate 10 para resgate 988, fizemos contato visual. Não tô gostando disso, Dave. E ali, a coisa ficou feia. A vela tinha sido arrancada, o mastro estava apontado para cima e o mar estava muito, mas muito agitado mesmo. E os ventos estavam muito fortes. Socorro! O cara que estava no barco, para mim, parecia um patinho de borracha em uma banheira, sabe? Ele chacoalhava para todo lado. O plano é que John e Rick desçam através de uma corda. Meio perigoso, não acha? Aqui! Aqui! E então, Jim içaria todos em segurança. Mas com a tempestade, isso não será uma tarefa fácil. Parece muito fácil. A gente joga uma corda do helicóptero, alguém agarra ela lá embaixo e daí é só puxar. É fácil falar, na prática é muito mais complicado. Os socorristas eram treinados para lidar com aquele tipo de tempo. Eles tinham um excelente condicionamento físico e também nadavam muito bem. Eu sabia que eles iam conseguir chegar no barco e tirar o cara de lá. A grande preocupação era içar todos de volta ao helicóptero. Se dessem 2 socorristas e eles não conseguem voltar, daí vão ser 3 para resgatar ao invés de 1. Ok, a coisa tá feia. O que vocês acham? É responsabilidade de Jim içar todos de volta ao helicóptero em segurança. Tem como chegar mais perto, Dave? Esse é o mais próximo que consigo. Não posso chegar muito perto do mastro. Jim é quem decide se vão ou não fazer o resgate. O problema é que o cabo de içamento é perigoso. Ele pode literalmente arrancar o braço de alguém ou até algo pior. Se enrosca no pescoço, a pessoa pode ser decapitada. Você que decide, Jim. Aqui! Aqui! Sem medo, Jim. Olha, é muito arriscado. Não vou conseguir. Foi uma decisão muito difícil. Fomos até lá para resgatar o cara, mas infelizmente eu vi que não ia conseguir. Ok, vamos voltar. Vou avisar no rádio. Resgate 10 chamando 988. Aquela foi a primeira missão em que a gente chegou até o local e depois tivemos que dar meia volta. Foi uma experiência muito triste. Resgate não será realizado. Câmbio. Mas foi a decisão certa.
Nem tudo é como em Hollywood, sabe? Nem sempre o herói salva o dia e fica tudo bem. Achei que o Jim foi corajoso ao se posicionar. Ele estava bem ali com tudo pronto, de cara para o sobrevivente. O novato se posicionou. Ele deixou claro que aquela missão não daria certo. O helicóptero retorna, deixando o velejador à espera de um resgate marítimo. Mas ainda há 450 quilômetros pela frente, com uma super tempestade se formando. Como gasolina no fogo, frentes indo de encontro a um furacão quase extinto, fazem com que ele se torne um ciclone de proporções épicas. O reabastecimento será desafiador, mas Dave precisa fazê-lo para poder levar a equipe de volta à base. Chegou a hora do quarto e último reabastecimento. E foi quando o tempo piorou ainda mais. O tempo virou em um piscar de olhos. A gente sabia que seria muito turbulento. O que a gente não sabia era que se tratava de uma tempestade com força de furacão. Aquela era a pior condição climática em que eu já tinha voado. Não tinha o que fazer. Não tinha como pedir para Deus desligar a chuva. Dave nunca tinha reabastecido em condições tão severas. E eu realmente tinha que pilotar de forma agressiva. Velocidade 110, altitude 1.500 pés. Muita coisa podia dar errado. A gente podia colidir com o avião-tanque, o que seria catastrófico. Temos que resolver isso logo. As hélices podiam colidir com a mangueira. E daí a gente ia simplesmente despencar do céu. E claro, em queda de helicóptero desgovernado, dificilmente sobrevive alguém. A turbulência chacoalhava a gente para todo lado, de todas as maneiras que você possa imaginar. Era uma batalha contra o tempo. O pessoal vomitava. O avião sacudia para cima e para baixo uns 30 metros. Eu tentava descer e ele subia. Temos 20 minutos de combustível. O combustível está acabando. O abastecimento era crucial. Não tinha onde pousar o helicóptero, só tinha uma área. Eles estão a 150 quilômetros da costa. Onde foi parar? E eles perdem o avião de reabastecimento de vista. Sai de perto! Não tinha como disfarçar. A equipe estava vendo o quanto eu estava lutando para conseguir conectar a sonda do helicóptero ao tubo de abastecimento. Sim, a coisa ficou tensa no cockpit, sem dúvida. O teto de nuvem está baixando para 500. Resgate da Força Aérea, 2. A gente tentava de tudo. Mudava de direção, depois subia e descia. Tudo para achar uma condição mais favorável para abastecer e poder voltar para casa. Vamos tentar isso em 500 pés. Dave reduz a altitude do helicóptero para ficar abaixo da tempestade, mas a turbulência só piora. Vamos lá! Vamos lá! A gente estava tentando há mais de meia hora. Eu já estava aceitando que as coisas saíram do controle mesmo, que não daria para reabastecer. Eu já sabia que a possibilidade de ter que fazer um pouso forçado no mar era real. E para mim, aquela foi a parte mais assustadora de toda a missão. Foi a hora que percebi que talvez teríamos que abandonar o helicóptero. Droga! 490 pés. Dave sabe que essa é a última chance de conectar a sonda de reabastecimento e salvar sua equipe. 5 minutos de combustível! Naquela hora, o alerta de combustível começou a piscar. Era a hora de decisão. Se não conseguirmos abastecer, vamos cair no mar. 5 minutos de combustível! Não há mais tempo.
Dave terá que tomar a decisão mais difícil de sua vida. Não tinha mais o que fazer. Eu tinha que deixar o meu ego de lado e parar de ficar tentando repetidamente reabastecer. Aquilo poderia matar a todos. Não há como salvar o helicóptero, mas Dave pode salvar sua equipe. Com o pouco combustível que resta, ele baixa a altitude para que os tripulantes possam pular no mar. Ok, ouçam com atenção! Vamos abandonar o helicóptero! Jim, prepare o bote salva-vidas! Joe e Rick, se preparem para pular! A pressão para tomar aquela decisão deve ter sido enorme. Ninguém foi contra, mas também não tínhamos escolha. Ok, pessoal, vamos lá. Eu estava com medo. Eu achava que íamos morrer. Mayday! Mayday! Estamos caindo no mar nas coordenadas 39. Ninguém estava acreditando no que estava acontecendo, mesmo com tudo acontecendo bem na nossa frente. Quando ele falou para abandonar, eu achei que não ia conseguir. Eu estava aterrorizado. Mayday! Mayday! Aqui é o resgate da Força Aérea 10. Com minutos de combustível, a tripulação prepara o equipamento de sobrevivência e o bote salva-vidas. 5 pessoas a bordo. Ok, tô descendo. Todo mundo evacuando. Aqui é o resgate 988. Recebemos o aviso de Mayday. Dave sobrevoa a crista das ondas para que a tripulação possa pular. As ondas estavam muito maiores agora do que no lugar onde estava o cara do veleiro. Dave está tão baixo que corre o risco de uma onda derrubar o helicóptero. Não consigo segurar por muito mais tempo. Altitude, Dave! O combustível tá acabando. Chegou a hora. Motor desligado. Mayday! A gente podia cair na água a qualquer segundo. Um dos motores apagou. Eu estava manobrando com um motor só. Eu ouvi a turbina desligando. Eu sabia que ia cair a qualquer momento. Todos saindo! Todos saindo! Eles têm que sincronizar o salto para cair na crista da onda. Se a gente pulasse na parte errada da onda, a queda seria equivalente a uns 20 metros. E seria como cair direto no concreto. É hora de pular. O helicóptero só tem segundos de combustível. Estamos ficando sem combustível. Chegou a hora. Rick é o primeiro. Se ele errar o tempo do salto, pode cair na parte baixa da onda a uma altura de 20 metros e morrer. Ele parecia uma mola, pronto para pular. Eu lembro que ele não tirava o olho do oceano. Ele não olhou para mim. Rick desaparece. E John se prepara para pular. Eu ficava olhando para a água da aeronave e eu não sabia qual era a hora certa de pular. Não dava para diferenciar a crista da base da onda. Lembro de pensar. Nossa, foi uma queda enorme. No fim, acho que acabei caindo desse jeito aqui, de costas. Foi uma posição muito ruim. Eu sabia que tinha entrado do jeito errado na água e iria pagar pelo meu erro. Praticamente não há mais combustível. Graham, é a sua vez agora. Dave! Vai agora. Vai logo. Era uma situação crítica. A probabilidade de sobreviver era muito pequena. Só Dave e Jim permanecem a bordo. Joguei o bote.
O bote inflou, mas logo em seguida, do nada, tudo ficou escuro e o bote literalmente desapareceu. Aterrorizado com a tempestade, Jim fica paralisado. Eu sentei no chão do helicóptero. O Dave nem sabia que eu estava lá. Achando que todos já foram, Dave se prepara para pular. Quando achei que todo mundo tinha pulado, eu levei o helicóptero por uma distância que julgava segura, para evitar que ele caísse em cima dos meus colegas. E daí, simplesmente esperei os motores pararem. Eu tinha que tomar uma atitude a cada segundo, em sequência. Não podia me distrair. Sem levar em conta sua própria segurança, Dave continua no helicóptero para proteger sua equipe. Senti pena dele por ter ficado no helicóptero. Achei que ele não sobreviveria à queda. O pior acontece. O segundo motor também para. A casca do helicóptero bateu no mar. Foram 2 impactos instantâneos. Quando as hélices bateram na água, foi aí que ficou violento. Foi como se alguém pegasse o helicóptero e o arremessasse no mar. A água entrou na cabine e me arrastou para fora. O helicóptero se encheu de água imediatamente. Eu só pensava que tinha que sair dali o quanto antes. Mas a porta está emperrada. Pensei comigo mesmo, essa porta não vai abrir. Nadei para a superfície e as ondas tinham uns 30 metros. Eram gigantes. Os ventos eram tão fortes que até doía quando batia no rosto. Dave mal tem tempo de respirar e as ondas já o puxam de volta para baixo. O mar estava tão agitado que parecia que eu estava dentro de uma máquina de lavar. Muito intenso. Jim! Lutando contra o mar revolto, Tem alguém aí? Dave não sabe se os outros sobreviveram ou não. Tem alguém aí? Perto dali, Jim alcança a superfície, mas sofre com a temperatura congelante. Engoli muita água e tive que colocar tudo para fora. Já na superfície pensei, nossa, que diabos foi isso? E ali as ondas começaram a bater forte. Assim que eu caí na água, eu comecei a tremer muito. O tremor ficou muito forte. E quando isso acontece, você não consegue pensar em outra coisa. O corpo fica rígido. É literalmente uma batalha contra o frio. Era um tremor intenso. Eu não conseguia pensar em mais nada além do frio. Cadê vocês? Comecei a gritar. E ouvi um grito de volta. E o grito começou a ficar cada vez mais próximo. E era o Jim Meor. Tá tudo bem? Quando a gente se encontrou, foi uma sensação de euforia. A gente ia poder contar um com o outro para enfrentar aquela situação horrível. Eu segurei no colete dele. Eu não ia soltar ele de jeito nenhum.
Mas a euforia dura pouco. Dave nota algo errado. Cadê o seu traje de sobrevivência? Eu vi na hora que ele não estava com a proteção. Ele já estava com frio. No desespero para liberar o bote salva-vidas, Jim deixa de vestir seu traje de sobrevivência. A temperatura do mar é de 12 graus Celsius. Ele aguentará poucas horas nessas condições. Eu estava muito preocupado porque, sem o traje, ele ia sobreviver por bem menos tempo que eu. Aqui, veste isso. Dave dá o seu capuz a Jim, arriscando a sua própria vida para aumentar as chances de seu companheiro se salvar. Veste isso! Eu coloquei meu capuz nele. Assim, ele teria um pouco mais de proteção contra o frio. Dave e Jim imaginam que estão sós e que o restante da tripulação morreu. Segura firme, Jim, tô aqui! Mas a 400 metros dali, John Spillane tenta se salvar. Eu não lembro da queda na água. Eu só lembro de começar a recobrar a consciência e perceber que eu estava no meio do oceano. Daí eu comecei a lembrar das coisas. Lembrei que a gente ia fazer um resgate e tivemos que abandonar o helicóptero porque acabou o combustível. Evacuar agora! Estamos quase sem combustível! A próxima coisa que notei é que estava sentindo muita dor. John teve uma queda de 20 metros de altura, direto no mar. Cair daquela altura era como colidir com uma superfície de concreto. Ele sofre diversas fraturas. Ele quebra ambos os pulsos, a perna esquerda e 4 costelas. Ele lesionou um rim. Machucou o pâncreas. Rompeu vasos sanguíneos nos olhos. Respirar é agonizante devido aos fluidos acumulados no pulmão. Minha situação era desesperadora. Eu era golpeado pelas ondas constantemente. Eu tinha muita dificuldade para manter minha cabeça fora d'água para respirar. Eu estava engolindo água. E eu vomitava a cada 5 minutos. Eu ouvia um estrondo que vinha de cima. Era uma onda gigante que parecia um prédio desabando e vindo na minha direção. Eu ouvi a onda se aproximando. Eu afundava e ficava preso no fundo, por uns 30 segundos ou mais em cada onda. A onda me levava para onde queria. Eu não conseguia voltar para a superfície, não dava para ver onde era. Naquela noite, eu achava que não ia conseguir manter minha cabeça para fora d'água por muito mais tempo e ia morrer por isso. Aquilo significava que eu ia morrer afogado e foi muito revelador. Fiquei surpreso. Nunca achei que pudesse morrer afogado mesmo flutuando na superfície. John teme se afogar, mas perto dali é o frio que ameaça a vida de Jim. 30 minutos após a queda. Aguenta firme, Jim! Eles sabem onde a gente tá. O tremor era tão severo que eu sentia como se alguém tivesse me dando um monte de socos no meio das costas. O capuz de Dave permitiu que Jim ficasse vivo até ali. Mas agora, a hipotermia está se instalando de forma perigosa. Não sabia se Jim ia passar daquela noite. Dava para ver na cara dele.
Ele não estava mais registrando as coisas. Era como se ele não estivesse mais ali comigo. Os órgãos de Jim estão parando. Seu coração pode parar de bater a qualquer momento. A hipotermia tinha me afetado muito. E eu só me preocupava com isso. O tremor já estava insuportável. Jim, ao menos, tem Dave para reconfortá-lo. Já John tem que lidar com as lesões de sua queda sozinho. Mas quando tudo parecia perdido, ele avista o bote salva-vidas que foi jogado do helicóptero. Vi o bote vindo na minha direção. Não sabia de onde vinha, mas sabia que tinha que dar um jeito de entrar nele. De onde vinha não importava. O que importava era que eu tinha que entrar naquele bote a qualquer custo. John se agarra ao bote, mas não consegue entrar nele. O bote está virado. Eu percebi que o bote estava de cabeça para baixo. Não conseguia entrar. O assoalho dele estava fora d'água. Eu estava sendo arrastado junto com o bote. De repente, o vento e as ondas viraram o bote para cima. E sem querer, eu acabo dentro do bote salva-vidas. Eu estava extasiado. Eu não acreditava na sorte que tive. Eu tentava me esticar ao máximo para conseguir manter o bote firme. O bote protegerá John da tempestade e o manterá vivo até a chegada do resgate. Eu lembro de estar por cima das ondas. Eu estava aliviado. O bote seria o abrigo de John até a chegada do resgate. Mas sua sorte dura pouco. Outra onda enorme vira o bote novamente. Aquilo me pegou de surpresa. Eu caí de volta na água e o bote foi se arrastando para longe de mim. A sensação de alívio foi embora. Eu estava literalmente perdido. Debilitado e perdido no meio de centenas de quilômetros quadrados de oceano, as chances de sobrevivência de John são nulas. Depois que perdi o bote de vista, não tinha muito o que fazer para sobreviver a não ser tentar boiar. As roupas que eu estava vestindo me ajudavam nisso e o colete salva-vidas também. Mas vou confessar, eu achava que em algum momento eu ia me afogar. 2 horas após a queda. Eu estava apavorado. Eu achava que não ia passar daquela noite. Eu sentia que meu estado estava ficando cada vez pior. Comecei a pensar na minha esposa, que estava grávida. Pensei na minha esposa tendo o nosso filho sozinha. Pensei que ela ia ter que criar uma criança que nunca ia conhecer o pai. Eu senti uma tristeza devastadora. Teve uma hora que cheguei a pensar, talvez seja melhor desistir e me deixar levar pela água. Ia deitar e deixar as coisas acontecerem. Mas quando tudo parecia perdido, John avista uma luz. Não dava para ver direito porque eu tive uma hemorragia nos olhos, então eu estava com uma mancha escura na vista. Mas de vez em quando eu via uma luz piscando. Aquilo era um bom sinal,
Podia ser que tinha gente onde aquela luz sinalizadora estava. Mas meu dilema era se eu deveria tentar me aproximar. Será que eu deveria? Aquilo era um dilema para mim, porque não queria que meus amigos me vissem morrendo. Queria morrer sozinho. Daí veio uma lembrança do treinamento de sobrevivência. A chance de sobreviver é maior em grupo do que sozinho. Não tinha como negar. John indica sua posição com uma luz de mergulho e começa a nadar. Mais 1 quilômetro de ondas ferozes e ventos impiedosos o separam da luz sinalizadora. E com ferimentos graves, ele não sabe se conseguirá alcançar a luz. John! John! A gente via uma luz, e ela ficava cada vez mais forte. Eu pensava, o que é essa luz? Não é um bote salva-vidas. Eu continuei nadando e nadando. 3 horas após a queda. Depois de 1 hora, percebi que a distância estava diminuindo. Eu estava mais próximo do sinalizador. A luz estava se aproximando, mas bem devagar. Depois eu vi que, na verdade, era o John. E acho que levei mais 1 hora para chegar onde eles estavam. 4 horas após a queda. John! Você tá bem? Eu e o Jim ficamos eufóricos por John estar com a gente. Foi uma sensação incrível. Mas dava para ver pela feição dele que ele estava muito ferido e debilitado. John! Ele estava sentindo uma dor tremenda, uma dor muito forte mesmo. A gente vai te tirar daqui. Comecei a ficar mais preocupado com o Jim do que comigo mesmo. Eu vi que o Jim estava com o capuz térmico do Dave. Foi um ato heróico do Dave. Simples assim. Eu sabia que o Dave estava se arriscando, e muito. Mas também sabia que aquele capuz poderia ser a salvação do Jim. E ia aumentar as chances dele sobreviver. Jim não tem controle de si. Seus músculos se contraem violentamente numa tentativa de gerar calor. Ele está visivelmente piorando. Eu estava lá, debilitado, quase congelando, sabe, com hipotermia. E pode parecer bobo, mas a minha única preocupação era quem vai cuidar da minha cachorra. Tomara que alguém cuide dela, que leve ela para passear e tudo mais. Agora, os resgatistas de elite são os que mais precisam de ajuda. Teve uma onda que foi tão forte que separou a gente. E naquela hora, eu vi o terror nos olhos do John. Ele estava apavorado. Se ele não conseguisse se juntar novamente a nós, suas chances de sobreviver seriam praticamente nulas. E ver aquilo, ver aquele olhar desesperado de alguém que considero como um irmão, foi a gota d'água. Ali eu entendi que ele estava sofrendo muito. Dave consegue reunir seus homens de volta. Ele luta heroicamente para mantê-los vivos. Meus 2 companheiros estavam num estado muito pior que o meu. O Jim com a hipotermia e o John ferido. Eles precisavam muito de mim. Foi um momento muito assustador, porque a gente quase não consegue se juntar de novo. Eles foram arrastados a mais de 30 quilômetros do local do impacto. Isso dificulta muito qualquer tentativa de resgate. Agora, eles são apenas pontos perdidos no Atlântico. Se Jim não for resgatado logo, ele morrerá. E a cada hora, a tempestade se intensifica ainda mais. A gente tinha que encarar os fatos que não eram nada bons. Nossas chances eram mínimas.
Achei mesmo que fôssemos morrer. Sem resgate à vista, eles enfrentam uma morte lenta, perdidos nas águas geladas do Atlântico. 5 horas após a queda. Não se vá, Jim! Fica com a gente! Dave luta para manter Jim vivo, mas Jim trava uma batalha contra a hipotermia. Jim! Ele está perdendo a consciência. Jim, fica com a gente! Seus órgãos vitais estão parando. A hipotermia me deixava fora do ar de vez em quando. Eu estava com medo que Jim entrasse em coma. Mas era o que ia acontecer. Ele estava letárgico, estava lento. O Jim estava partindo lentamente. Vamos, Jim! Mas quando tudo parecia perdido... Aqui! Aqui! De repente, a gente viu luzes meio que se refletindo nas nuvens. O pedido de socorro deles foi atendido. Um helicóptero da guarda costeira enfrentou ventos de 150 km/h para chegar até ali. Eles chegaram a abrir a porta do lado direito do helicóptero e o operador estava lançando o cabo e a cesta de resgate. Pensamos que finalmente o pesadelo ia acabar. Não dava para acreditar que a gente ia sobreviver, mesmo contra todas as probabilidades. Mas eu via que o helicóptero não conseguia manter a altitude. Às vezes, parecia que ele ia colidir contra o mar. Teve uma hora que o Dave gritou para mim que eles não deveriam se arriscar. Quer dizer, se ele fosse o piloto daquele helicóptero, ele não tentaria fazer o resgate. Eles estavam bem ali, com contato visual, mas não iam conseguir resgatar a gente naquelas condições. O helicóptero da guarda costeira tenta resgatá-los por uma hora, até precisar recuar. Não! Estamos aqui! Foi uma tentativa de resgate corajosa, mas não deu certo. Obviamente, eles se esforçaram muito. Fizeram o máximo, mas chegou uma hora que eles tiveram que voltar para reabastecer. Se aqueles caras não conseguiram salvar a gente, quem conseguiria? Seis horas após a queda. Os sobreviventes do resgate aéreo 110 lutaram muito para permanecerem juntos. Agora eles morrerão juntos. Não dá para lutar contra a Mãe Natureza. Ela tem seus planos para cada um de nós. Pensei comigo. Até quando? Até quando terei forças para continuar lutando? Até quando eu ia conseguir lutar para respirar? Eu sabia que a exaustão ia chegar e aquilo era assustador. Foi muito triste e frustrante. Eu não estava pronto para morrer. Eu precisava de mais tempo. Eles precisavam de mim, e eu ia fazer o que fosse necessário para tirá-los daquela situação. Até hoje eu me pergunto de onde o Dave tirou tanta força. Eu acho que ele nunca deixou de acreditar que ia sair dali vivo e que ainda teria muita vida pela frente. Depois disso, vimos luzes novamente e falei para eles, dessa vez é um barco. Gente, um barco! A gente via o barco. Dava até para ver a cor dele. Era branco. Era um enorme e maravilhoso barco branco. Então, eles começaram a disparar sinalizadores. O navio Tamaroa, da guarda costeira, atendeu ao pedido de resgate, mesmo sob o risco de naufrágio. A esperança voltou. Aquela era a nossa passagem de volta para casa. Adoro eles. Virei fã do Tamaroa.
Pela graça de Deus, nós fomos unidos naquela noite de 30 de outubro de 1991. E essa união ficará forjada para sempre. Jim Meoli levou 1 ano para se recuperar do acidente. John Spillane passou por uma série de cirurgias por conta de suas lesões. Dave Ruvola saiu ileso. Milagrosamente, Graham Buchor tinha sobrevivido e sido resgatado antes dos demais. Eu estava feliz por estar vivo. Mas a gente tinha perdido um membro da equipe, sabe? É difícil aceitar que um de nós ainda estava lá no mar. E era o Rick. A guarda costeira continuou a busca por Rick durante a noite e no dia seguinte. Infelizmente, ele não foi achado. E aquilo foi muito difícil. Por 10 dias, uma operação combinada buscou por Rick em uma área de quase 100 quilômetros quadrados de oceano. Seu corpo nunca foi encontrado. É muito triste pensar que ele passou pelo que todos nós mais temíamos. Ele morreu fazendo seu trabalho, ele assumiu correr aquele risco. Nesse sentido, fico feliz por ele, porque ele escolheu viver assim. Mas me entristece saber que ele foi um dos que não conseguiram sair dessa carreira vivo. Ele deixou 4 filhas, a mais nova, com apenas 2 semanas de vida. Ele morreu tentando salvar a vida de outra pessoa. Tem algum jeito melhor? Foi uma pena. Mas o Rick era assim. Ele era um guerreiro. Ele dedicou sua vida para ajudar o próximo e morreu fazendo isso. A tempestade perfeita, como ficou conhecida, durou 7 dias, causou 200 milhões de dólares em danos na costa leste e matou 12 pessoas. Os 4 sobreviventes voltaram aos seus postos. O velejador foi encontrado e resgatado pela guarda costeira no dia seguinte. Tem um lema paroquial que é o mesmo que as forças usam. Para salvar o próximo, nunca há obstáculos. Em memória do sargento Rick Smith.